Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast de conversas sobre o que os livros nos fazem e sobre o que fazemos deles. Esta semana temos connosco Mariana Pinto dos Santos. Embora tenha iniciado estudos de medicina, licenciou-se em História da Arte pela Universidade Nova, onde trabalha como investigadora. Em 2007 editou o livro Vanguarda e Outras Luas, percurso teórico de Ernesto de Sousa, na Sírio Alvim. Tem publicado ensaios em diversas publicações, é coautora da revista Intervalo e da obra literária de Almada Negreiros, com edição em curso pela Sírio Alvim. Com Ana Vasconcelos, foi curadora da exposição José de Almada Negreiros, uma maneira de ser moderno, que pode ser vista na Fundação Gulbenkian até 5 de junho. Olá, Mariana. Muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigada. Eu vi que lançaste as mãos à cara quando mencionámos a tua passagem pela medicina. Pois, não voltem a falar. Não, está tudo no teu bem. Currículo. Por acaso devem ter encontrado um currículo que... Oficiais, que tem mesmo Exato, tudo. que tem mesmo tudo, porque não costumo referir. Sim, foi uma passagem para medicina. Não, teve coisas boas, claro, mas obviamente estava no sítio muito, muito errado. Mas depois foste para o sítio certo, Sim. é o que importa. E um aspecto que não está neste resumo, mas também é importante para além da revista, é que também tens uma atividade editorial. Sim. E o primeiro livro tem também a ver com isso, porque foi um livro editado pela Pianola. Podes explicar um bocadinho o que é esse processo? E é um livro que me comoveu imenso. Por acaso não foi o primeiro, mas... Foi o primeiro? Não foi o primeiro da Pianola. Não foi o primeiro. O primeiro da Pianola... pronto. Não estou a dizer que foi o primeiro da Pianola, mas foi um livro que a mim me comoveu imenso. O Carta AD, do André Gorz. E gostava que nos contasse um bocadinho a história da tua relação com este livro e porque é que também o decidiste publicar, não é? Então, eu, de facto, foi um livro que se tornou um livro da minha vida. E não só da minha, do Rui Miguel Ribeiro também. Nós somos 2 dos 5 editores da Pianola, que, por sua vez, é uma editora que pertence a uma associação chamada O Homem do Saco, e que é uma associação de amigos que com muita vontade de publicar livros e de fazer algumas e também outros tipos de edições. E o que acontece muito rapidamente, o que acontece no Homem do Saco é que há várias chancelas editoriais para que todos os projetos possam ser levados a bom curso, não é? A bom termo, de maneira a que os projetos e as ideias de uns não colidam com os dos outros. Portanto, há várias chancelas que é para todos terem os seus projetos editoriais postos em prática. A Carta AD, a história de um amor, eu em primeiro lugar cheguei ao autor, porque tinha lido, e devo dizer que isso talvez seja um ponto em comum entre todos os livros que trago aqui, tinha lido um artigo bastante grande do António Guerreiro sobre o fim da sociedade de trabalho, que saiu no Expresso ainda, se não me engano. E foi um assunto que me interessou imenso. E nesse artigo, um dos autores mencionados era o André Gorz. E eu fui procurar livros do André Gorz, porque ele tinha feito um grande trabalho sobre a sociedade de trabalho e sobre os problemas que várias ideias... Portanto, ele era uma pessoa de esquerda, sim, muito de esquerda, um crítico do capitalismo, mas foi alguém que também criticou a esquerda de dentro por não ter sabido lidar com a ideia de que o crescimento sem fim a ideia de progresso sem fim à vista era uma ideia condenada a um fracasso. E, portanto, foi um dos primeiros a ligar a ideia da ecologia e política, a defender uma ecologia política. Foi um dos primeiros a fazer esse trabalho também sobre a história do trabalho e como era uma história recente. A ideologia do trabalho era uma coisa muito recente, que parecia que tinha sempre estado lá, mas não. Exato, tem pouco tempo, muito pouco tempo, e depois vem com a Revolução Industrial. E foi também, por acaso, nesse contexto, um dos primeiros a propor um rendimento básico incondicional. Todas essas ideias me interessavam muitíssimo, mas depois eu deparei-me com excertos deste livro, que era uma coisa muito diferente. E depois comprei a edição francesa, comprei a edição inglesa,
lemos-la, eu e o Rui Miguel Ribeiro, e não descansámos enquanto não conseguimos os direitos para poder publicar isto em português. E foram muitos meses de negociação com a Galilé, que primeiro não nos respondia, e nós éramos tão pequeninos, enfim, mas depois mandámos o nosso primeiro livro publicado, que era A Biblioteca dos Rapazes, do Rui Pires Cabral. E não devem ter gostado, porque disseram, então, está bem. Eram muito lacónicos nos e-mails, mas disseram, está bem. E então publicámos, e o livro, enfim, até foi um grande sucesso e vai na 3ª edição. Sim. Mas foi um livro que vos apaixonou bastante, não é? Porque compraram a edição francesa, sim, depois a inglesa. Sim. Houve aí uma paixão. O que acontece neste livro foi que, e obviamente tinha a ver com todo o restante trabalho do André Gorz e com estas grandes questões que também me interessavam, é que esta carta a Deus, enfim, é o último livro que ele escreve, é uma carta à mulher, e é num momento em que a mulher está muito doente. E, enfim, o desfecho é conhecido, eles tinham decidido não sobreviver à morte um do outro e, portanto, a seguir a esta carta, a ideia era suicidarem-se em conjunto, e foi isso que aconteceu. Tinham já 84, 82 anos, portanto, parece um gesto trágico, mas na verdade eu acho que é um gesto muito lúcido e é um final de uma vida plena, e é isso que ele relata aqui, é uma vida cheia. Eles não tinham filhos, enfim, era só o casal, e aquilo que ele tenta resolver nesta carta, e foi isso que mais me tocou e que me disse muito, foi de como todo o seu pensamento filosófico e todo o seu pensamento político nunca teria sido possível sem aquela relação, sem o amor. E de como é tão difícil ao pensamento político ou ao pensamento filosófico transmitir isso, transmitir que a vida de todos os dias é o que nos faz pensar em querer ter uma sociedade melhor, em querer, enfim, salvar o mundo, não é? E é verdade. Portanto, nós, de facto, quando olhamos para outros livros de pensamento, não encontramos isto. E ele tenta resolver isso nesta carta. Diz que nunca conseguiu antes. E acho que o faz. Uma dívida de gratidão, não é? Porque ele acha que, sim, no fundo, nunca revelou, mesmo nas obras que escreveu, exato, a importância que ela tinha tido no trabalho dele, ao dar-lhe espaço, ou dar-lhe tempo, ou dar-lhe as condições, ou ajudá-lo também, mesmo como arquivista, não é? Exato. Ela ajudava no trabalho dele, e ele achava que nunca tinha dito suficientemente, ou nunca tinha frisado ou sublinhado a importância dela. Claro. E, de certa maneira, a carta funciona também nesse sentido, não é? Funciona, mas eu acho que se pode cair facilmente na leitura que há uma hierarquia, não é? Ele foi o homem, ele apareceu, e por trás dele estava uma grande mulher, pronto, este clichê, e eu acho que acaba por ser verdade em muitas situações, não é? E esta se calhar até tem um pouco isso, mas no entanto, eu acho que é mais do que isso, é mesmo a tentativa de trazer para a filosofia e para o pensamento político algo que estaria reservado à vida privada, mas que no fundo o que afirma é que o privado e o público, o privado e o pensamento sobre o mundo estão sempre interligados. E isso, enfim, é algo que me diz bastante. Sim. E depois também, ao mesmo tempo que ele faz esse tipo de reflexões, há um lado de ternura e de contar, quando ele descreve que ela agora tem menos 6 centímetros, mas ele ainda sente falta do calor do corpo dela. Num livro de alguém que é mais conhecido por ser um teórico, é surpreendente, é desarmante. Exato, e como todos esses pormenores que ele depois o livro, enfim, relata o momento em que eles se conheceram e como ele a convidou para dançar. E tudo isso é muito bonito, mas sendo que ele era tímido e ela era uma ruiva espampanante. Exato. E ele tem também um percurso político que se percebe. Ele claramente vem de uma família que era pró-nazi, austríaca, e foge da família aos 16 anos. Foge para não ser alistado no exército alemão. A Áustria já estava ocupada, não é? E vai para a Suíça, neutro, não é? É aí que a conhece.
e vai para a França e nunca mais quer voltar à Áustria e nunca mais quer ouvir falar alemão, não é? Ela, a determinada altura, quer aprender a falar alemão e ele diz que ela não pode ser, que ele nunca mais quer ouvir essa língua. Portanto, ele corta mesmo com a família, se percebe ser até bastante abastada, e ele nunca o foi, nunca reclamou essa possível herança que podia ter tido. Mas agora perdi, vamos cortar essa parte. Mas também anda aqui a ser andar à volta. Sim, exatamente. Não, mas eu já sei o que é que ia dizer depois. Sim. Não, que os relatos desse encontro, e não só, e os relatos do corpo e do corpo. É toda essa ideia que me parece fazer deste livro muito mais do que um clichê, ou nada de um clichê, é de que essa ideia de que o corpo presente ao lado na cama, o calor, e é um calor diário, a ausência desse calor não impede qualquer outro tipo de trabalho que ele poderia fazer, impede o pensamento dele. Foi esse calor constante. E é mútuo, porque ela também tem os seus projetos e ele conta-os, não é? Como ela não ficou famosa por livros publicados, mas teve uma vida cheia também, cheia de projetos que ele faz questão de trazer para o livro e de lhe reconhecer. Mas é esse lado do dia-a-dia, da rotina, que muitas vezes é tão desprezada, não é? Que as relações parece que ficam estragadas por causa da rotina, e o que ele vem aqui dizer é a rotina. A rotina pode ser sempre diferente, todos os dias são diferentes uns dos outros. Aquilo que se pensa que é a rotina, por vezes é uma coisa que pode ser, que é estruturante, enfim, e que é isso, se calhar, o amor. É a rotina. À qual ele não quis sobreviver, não é? Nenhum dos dois queria sobreviver sem essa rotina que criaram. Também, acho que foi isso que também tocou particularmente o Zé Mário. Nós, entretanto, descobrimos um e-mail que o Zé Mário me enviou na altura em que leu este livro, a dizer: é incrível, olha só para isto, olha estas passagens e não sei o quê. Engraçado. Também, a propósito do que trouxeste, recuperámos um bocadinho essa conversa. O que é muito comovente no livro é que ele fala disso, mas não é a grande história de amor trágico. Não, é uma história muito... Sente-se que é muito verdadeiro. Isto, sim. Não há aqui artifício, não há aqui procura um certo pathos da tragédia. Não é nada disso. Mesmo quando fala da decadência do corpo e da doença muito grave que ela tinha, muito debilitante. E essa entrega dele no fim, porque ele diz: tu trataste-me ou ajudaste-me na vida inteira, eu, agora que tu estás tão doente, quero dedicar o tempo que nos resta a cuidar eu de ti. Achei isso... É a forma como ele... Não é só o ato que ele fez, é a maneira como ele diz. É muito delicada, não sei explicar. E esse cuidado, o consolo, não é? Que precisamos e que eu acho que sim. É um livro especial, é um livro raro, não é? Sim, completamente. Senão, de outra maneira, não tinha procurado. Que vocês puseram no livro, porque é um livro pequenino, mas com um cuidado gráfico extraordinário, e o pormenor da dança que está na Estas capa, ilustrações são do Luís Henriques e é muito curioso porque ele não fez estas ilustrações de propósito para o livro, ele tinha feito estas ilustrações para uma prenda para a mulher dele, para uma prenda de aniversário especial. E por isso está muito bem. Ao livro em questão. Com amor. Exatamente. Passamos para o segundo livro que escolheste, o 24/7 Late Capitalism and the End of Sleep, do Jonathan Crary, portanto, de um filósofo de esquerda para... Bom, Jonathan Crary é um autor que muito da cultura visual e dos estudos visuais, mas que é lido também por vezes na minha área, na história da arte, e foi um autor que eu li noutros contextos, e que tem outros livros. Tem um que foi agora traduzido recentemente pelo Orfeu Negro, que é Técnicas do Observador, e tem outro que se chama Suspensions of Perception. Portanto, é um historiador, enfim, um estudioso da história da forma como a nossa percepção mudou
ao longo do século XX, sobretudo, mas também com raízes no século XIX. Este livro é um livro um bocadinho deprimente, que eu creio que está para ser traduzido em português em breve, mas não tenho bem certeza, por isso não vou avançar com essa notícia, mas não somos nós. Exatamente. E é um livro que veio também muito de encontro a uma série de preocupações que tenho, não só eu, mas outras pessoas com quem convivo. E 24/7 é 24 horas, 7 dias por semana. E a ideia... A disponibilidade total. Mais uma vez estamos a falar de questões do trabalho e a ideia de que o trabalho agora... sendo precário, é ao mesmo tempo algo que não deixa tempo livre, é algo que deixa... Temos que estar constantemente disponíveis, estamos constantemente a ver e-mails no telemóvel, estamos constantemente a trabalhar a deshoras. Há uma erosão até dos limites da noite e do dia, não é? Quer dizer, não interessa... Não há fronteiras. Respondes ao e-mail a qualquer hora. A qualquer hora. E há pessoas, não é? Há estudos até sobre isso, há pessoas que se levantam várias vezes durante a noite para ver se receberam mensagens, receberam e-mails. Existem coisas ainda mais terríveis. Existe uma promoção de que aliás, eu na altura depois também estava a sair um artigo qualquer que o ideal era de levantarmos todos às 4 da manhã e que era possível então fazer jogging, ler não sei quantas coisas, responder mais cedo aos e-mails porque assim já ficava despachado, levar os filhos à escola e depois finalmente entrar no trabalho, e quando se entrava no emprego já se tinha imenso trabalho feito e podia-se passar as restantes 8 horas a trabalhar ainda mais. E há isto promovido em artigos de imprensa e enfim, daquelas coisas sobre como melhorar a sua vida e a sua produtividade. O que fazem os homens de sucesso, não é? Exato. Às 4 da manhã. Exatamente. Sempre a trabalhar. E para instigar também um sentimento de culpa, que é, se não escreves o livro que achavas que Sim, queres escrever, é porque ficas a dormir em vez de te levantares às 4 da manhã. Exato. Cria uma culpa no... E uma das coisas que também, eu creio que é referida neste livro, mas eu também li noutros artigos a propósito deste assunto, que é todos os homens muito ricos atualmente, fazem sempre questão de referir que trabalham muito. Já não há aquela ideia de que ter muito dinheiro é poder ter muito tempo livre. Não. Eles estão sempre a trabalhar. É um ideal é um ideal neoliberal. Basicamente. O dinheiro que tenham nem têm tempo às vezes para o gastar porque estão sempre a trabalhar, para ganhar ainda mais. Não? E, portanto, este livro, o estudo que faz, começa com uma imagem muito bonita de migração de pássaros. Não sei se vocês leram. Não. Uma imagem muito bonita de migração de pássaros. E depois fala de um em particular, que é um pardal específico, e que é um pardal que consegue estar 7 dias sem dormir. E ele fala desse pardal porque ele está a ser estudado pelas forças militares norte-americanas. Exatamente, para se perceber quais são as hormonas, enfim, todos os processos químicos que permitem manter a vigilância durante 7 dias, para depois poder aplicar isso em soldados, poder eventualmente desenvolver uma coisa para criar um super soldado que não dorme. E em futuro, exatamente, a ideia é mesmo essa. E porque existe uma história de que o que é tentado, que é experimentado num contexto militar, normalmente depois migra para a sociedade civil e para esquemas de trabalho e de controle. É muito assustador. Fala-se tanto de robôs, mas no fundo isso é criar robôs humanos, não é? Que estão sempre disponíveis. Sim. E a ideia de estar sempre incansáveis, não é? A ideia de estar sempre disponível é aquilo que ele diz, é que aquilo que o capitalismo, no estado em que chegou, ainda não tinha entrado, era no espaço do sono. O espaço do sono é o único momento em que nós não somos potenciais consumidores. E ele faz uma história de como as pessoas dormem cada vez menos, como cada vez mais tem que... o roubar o espaço, o tempo do sono, é criar mais horas de possível consumo. E que esse sono, que muitas vezes, em termos políticos, também foi usado, a Alemanha nazi, o slogan era a Alemanha acorda. Mas também, noutros contextos...
também já ouvimos dizer que o povo parece adormecido, é preciso a revolução. E o que ele dá é uma conotação diferente, não, que o momento do dormir é um momento de consolo. E quando nos tiram esse momento, cada vez nos desligam mais dos ritmos biológicos naturais e nos desligam da Terra. As torturas é a tortura do sono. Exatamente. É roubar-te esse momento de descanso, de consolo, de fuga. Porque se não dormes... Pronto, se não dormes é que ficas num estado de semiconsciência, não é? Aí é que é. Não, mas é uma violência atroz. Claro. O sono de alguém é um ato de uma extrema violência. Exato, sim, era das piores e sem marcas, não é? Físicas. Faz isso de forma muito subtil, que é ou sugere ou empurra as pessoas a sacrificarem elas próprias o seu sono. Ou seja, em vez de roubarem, nem é preciso roubar, é inventar-se estratagemas para as pessoas inventar desejos, não é? Desejos de ficar acordada, exato. Sim. Mas quando acabaste o livro ficaste deprimida com... Fiquei deprimida, mas é um livro de uma enorme lucidez, parece-me. Sim, é um estudo muito, muito cauteloso e claramente vem dos outros estudos dele, de como a percepção mudou e como a nossa atenção mudou. É algo que também mostra muito bem como é que... Desculpem, agora perdi outra vez. Deixa-me só ver se recupero. Eu estou tão cansada. Recupero o fio. Precisamente, exatamente. Não, mas eu justamente. Também te interessa por isso. É que eu reconheci-me completamente nisto, sim. De deitar os miúdos e ir trabalhar a seguir, constantemente. De acordar mais cedo para poder trabalhar antes de. Eu sei bem, trabalhar, não é? Para poder trabalhar, sim. E o trabalho precário também. Sim. Tudo isto, não é? E do que é que estamos a fazer às nossas vidas com isto tudo? Mais do que isso, essa ideia de roubar o tempo ao sono é algo que também está imerso nesta ideia de estar sempre a produzir, estar sempre a criar excedente e esse separar-nos dos ritmos biológicos, dos ritmos da Terra, de pôr-nos num estado de semiconsciência em que não temos história, porque a ideia de 20, ele diz, se disséssemos 7 dias por semana, 365 dias por ano, não é a mesma coisa do que dizer 24/7, porque isso já nos dá uma ideia de tempo, já nos dá um futuro mais distante, dá-nos um passado também longínquo. Isto o que faz é eliminar o passado e o futuro, só temos presente. E então, de facto, a nossa forma de estar no mundo, na vida, é completamente diferente, é algo de satisfação rápida de desejos. E tudo isto tem a ver também com eu relacionei muito este livro e vou falar de outro que não trouxe para aqui, mas depois li um livro da Naomi Klein que é Capitalism versus the Climate, que é um livro de 2014 e que também é muito ela é mais esperançosa, mas na verdade o tema é muito deprimente, e que relaciona esta maneira de viver, para a qual eu sinceramente tenho muitas dúvidas de que haja fim à vista, é aquela que vai esgotar todos os recursos, que nos vai, enfim, dar cabo do planeta daqui a não muito tempo. Não é daquelas coisas que a gente diz, não, isto é... não, isto neste momento está bastante próximo, não é? E estes livros, aliás, ele conclui, o final deste livro fala precisamente disto, que o planeta não é elástico, não é eterno, os recursos não são infinitos, e relaciona muito essa separação que o capitalismo opera dos ritmos biológicos, essa ideia que nós somos umas máquinas, serve também para o livro serve para se calhar nos consciencializar um bocadinho disso, de perceber que se continuarmos assim, isto não vai acabar bem. Passando para o terceiro livro, que é o Verão de 2012, do Paulo Varela Gomes, que é um caso muito interessante do Paulo Varela Gomes, que tem muitos aspectos interessantes da carreira dele e o trabalho dele, mas foi uma espécie de late bloom, não é? De um autor que, já com a urgência de saber que estava doente,
de repente publica uma série de livros e cria livros muito bons e em muito pouco tempo publica furiosamente. E este foi o primeiro. Este Verão de 2012, que é um romance, em que justamente há um protagonista P e que está doente e que dialoga com o seu psiquiatra. E é ficção, é o único livro de ficção que tu trouxeste. E que não é muito ficção. Mas não é muito ficção, pronto, ok. Isso depois podemos discutir. Mas este em particular, o que é que te atraiu neste livro? Bom, Paulo Varela Gomes era um historiador de arte e eu tinha-o lido enquanto historiador de arte e cronista também. Ele escrevia para jornais, escreveu para o o semanário Já. Creio que deve ter sido nessa altura que eu li pela primeira vez, era muito nova. Eu sou historiadora de arte e era um dos historiadores de arte que eu mais gostava de ler, apesar de ele estudar áreas completamente diferentes das minhas, mas de vez em quando deparava-me com textos dele, estudos dele, porque era realmente muito diferente da produção historiográfica habitual e a escrita era magnífica. Não é o primeiro livro dele, porque ele publicou ficção sob pseudónimo há mais tempo. Exatamente. Mas eu não sabia, só soube... Mas ele, não sei se entretanto já se sabe, mas ele até nem dizia qual é que era o pseudónimo. Mas já se sabe. Eu agora não me lembro o nome, mas é um nome estranho. Mas não era com o nome dele. Não era com o nome dele, não. E este livro foi um murro no estômago bastante grande, não é? É um livro que associa a condição do protagonista, que é P, e ele é Paulo, enfim, é fácil, ele não esconde a analogia, e que associa a doença que descobre no seu corpo, não é? À crise que então se vivia. E também há aqui toda uma crítica do capitalismo, da forma como era exigido então aos países, então e agora também. Não mudou assim muito. Não mudou nada. Como era exigido que se sacrificassem, como... Nessa altura era o auge, sim. Era mais óbvio. Mas estas analogias constantes e depois, ao mesmo tempo, tal como ele fez, aliás, nos outros livros que escreveu, o constante dialogar com a sua formação, com um lado que ele escolhe os relatos do William Beckford em Portugal e Espanha, que foi um livro que eu também fui ter na história da arte e que ele claramente conhece muito bem, porque até é de um livro de um período que ele estudou particularmente. E ele está sempre a fazer um diálogo entre o presente que ele relata e o passado que era relatado pelo William Beckford, que é bastante curioso. Mas o que mais me interessou aqui foi essa associação de que o nosso corpo, e ele diz, o cancro é uma doença do século XX. E eu também, enfim, li um bocadinho sobre essa doença, enfim. E há alguns médicos e alguns estudos que, de facto, relacionam muito... enfim, ninguém fala do cancro como uma epidemia, mas, na verdade, é uma epidemia que aumentou imenso. E há estudos hoje que relacionam muito com a forma como nós passámos a comer depois da Segunda Guerra Mundial. Evidentemente que não é só isso, há também toda a poluição, enfim, há questões congénitas. Eu não sou médica, eu não tirei medicina, estive lá, mas não fiz. Mas de qualquer maneira há fatores, sabemos isso é do conhecimento comum, mas há e eu isso li mesmo, há algumas obras, alguns estudos médicos mesmo que começam a relacionar com a forma como comemos. E a forma como comemos está diretamente ligada à forma como quisemos produzir, como quisemos lucrar com aquilo que se produzia. E por isso estes 6 livros estão todos muito ligados, não é? E de facto é gritante como apesar de tudo, como por vezes também ele faz uma enorme crítica do progresso. Por vezes eu posso concordar com ele, outras vezes não,
Mas a verdade é que essa crítica do progresso era algo que se impunha e que o André Gorz também fez, e que era tida como uma coisa muito negativa à esquerda. Quase reacionária. Enfim, fala-se... Contra a ideia do progresso, etc. E hoje em dia já começa a haver mais gente e começa a ser mais consensual, enfim, alguns núcleos de que de facto é preciso olhar para isto de outra maneira. E a relação que ele faz entre a doença e a crise e como usa isso para fazer ele próprio a crítica do progresso interessou-me mesmo bastante. Ele tem um final, esse sim, completamente ficcional, não é? Mas que é quase, literariamente eu vou fazer aquilo que na realidade não posso fazer, mas gostaria, não é? Sim. E é um ato extremo. Mas eu lembro-me de uma entrevista do Paulo Varela Gomes na sequência dele de ter publicado este livro, e um texto que ele escreveu também, que ele dizia: eu estou fisicamente disponível para me ir deitar nas escadas de São Bento, do Parlamento. Porque é que não há mais gente que venha, que esteja disponível para isto? E de facto não havia. Eu envolvido naquela manifestação do 2 de março, não foi? E aquela grande manifestação... Essa foi 15 de setembro. 15 de setembro, mas houve uma em março. Não? Também houve uma em março, mas a grande foi em setembro. Foi em setembro, que foi uma manifestação extraordinária. Sim. E que depois não teve consequências nenhumas. É incrível, não é? Vamos fingir que nada se passou. 200 mil pessoas saem à rua, parece que não havia nada assim desde o 25 de abril. É verdade, e depois de repente nada aconteceu. Não fala, pronto. E é extraordinário. Como no passado não se podia fingir que uma coisa destas não tinha acontecido. Aqui, de facto, nesta altura, com a voracidade, nós vamos já inventar uma coisa nova, ou vamos diluir. Há um escândalo, vamos já dispersar isto. E nós conseguimos rapidamente pôr isto para trás. Tu leste os outros livros dele? Todos, sim. Todos, gostei. O Hotel, por exemplo, o lado da arquitetura, não é? Que sim. A arquitetura está muito presente. O Hotel eu achei magnífico e é um divertimento, não tem nada a ver com este, não é? É um divertimento. Mas é esse lado lúdico da escrita, que, ou seja, ele aborda temas sempre importantes, mas consegue dar-lhe também um lado divertido. Sim. Divertido. E o Era Uma Vez em Goa também é um livro de que eu gostei imenso, talvez sejam os dois que eu gostei de todos, mas o Era Uma Vez em Goa gostei muito, muito, porque vai fazendo também uma crítica da história da arte. Há um historiador de arte que é um das personagens. Em algumas dessas críticas, concordas com? Concordo bastante. Bom, nós é que vamos terminar. Já passou. Obrigada. Vamos recordar que Carta AD, de André Gorz, está editado pela Pianola Edições, com um preço de 13€. 24/7, Late Capitalism and the Ends of Sleep, de Jonathan Crary, por enquanto ainda não está traduzido em português. Está disponível na Amazon espanhola por cerca de 9€. Eu encontrei-o gratuitamente online também. E o Verão de 2012, de Paulo Varela Gomes, da Tinta da China, está disponível por 14€. Não se esqueçam que a exposição José de Almada Negreiros, Uma Maneira de Ser Moderno, pode ser vista na Fundação Carlos de Gulbenkian até 5 de junho. Eu já fui e vou regressar, devo dizer. Temos que ir depois. Para a semana estaremos de volta com mais um episódio. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais, em facebook.com/biblioteca de bolso, ouçam-nos através do SoundCloud e do iTunes. E Mariana, muito obrigada por ter Obrigada, uma vez mais. Muito obrigada. E para quem nos ouve, até para a semana.